Então, vamos começar então nosso trabalho de hoje. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos ler uma página do Seara dos Médiuns, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier, em reuniões públicas, reuniões de mediunidade. Abrimos a página Mediunidade e Imperfeição, relativa à reunião pública de 10 de junho de 1960, questão 220. Itens 12, 13 e 14 são perguntas que Kardec faz aos espíritos sobre a imperfeição de alguns ou a falta de vontade de alguns de exercerem a sua mediunidade, ou exercer a mediunidade fazendo mau uso dela. Repara quantas vezes necessitas de perdão e de auxílio. Erraste na oficina em que te dignificas o próprio nome, mas não vacilas em pedir nova oportunidade de serviço e de confiança. Deves quantia importante e não podes pagar no momento certo. Contudo, não hesitas rogar o benefício de moratória. Sofres com as faltas do filho que a vida te confiou. No entanto, espera regenerá-lo em novas experiências. Amas profundamente alguém que o vício ainda ensombra. Entretanto, não temes avalizar-lhe os compromissos de reajuste. Encontrarás, porém, aqueles que não sofreram bastante para escusar as deficiências alheias, habitualmente empoleirados nas altas torres do marfim, e que se acolhem para contar as feridas dos que passam na rua da aprovação. Exigem que os outros sejam modelos completos de heroísmo e de grandeza moral, mas não se dispõem a minorar-lhes o fardo de aflições que transportam. Acusam a terra como sendo um presídio de chagas, mas comem-lhe o pão inicialmente elaborado no trato de lama que a enxada disciplinou. Julgo encontrar em cada irmão do caminho um criminoso potencial. Contudo, não examinam a si mesmos a fim de ver até que ponto hão sido resistentes às tentações. Se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho, como qualquer outro, que se destine à edificação. Por enquanto, no mundo, não há médiuns perfeitos, como não existem criaturas humanas perfeitas. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. O que nos fala, então, aqui, Emmanuel, é mostrar que, apesar de nossas dificuldades, de nossos desequilíbrios, da nossa imperfeição moral, nós, sendo possuidores dessa faculdade, temos um grande instrumento para vermos o mundo de forma diferente, para vermos a vida de forma diferente, para podermos sentir o nosso próximo de forma diferente. São instrumentos que nos colocam com mais sensibilidade, com mais visão de um processo maior, principalmente quando nós abraçamos e estudamos a doutrina espírita. Então, vamos usar o nosso conhecimento, usar a nossa faculdade para realmente sermos produtivos em nossa vida e construirmos um ser como nós queremos, um ser melhor, um ser com qualidades importantes, que possa realmente brilhar o seu ser e assim vivenciar o seu processo de evolução. Vamos confiar em Deus, porque, sobretudo, a Ele devemos todas as nossas graças, todas as nossas condições, mesmo que não sejam boas, mas importantes para o nosso crescimento. Vamos fazer uma prece, então, pedindo o concurso dos bons espíritos para o nosso trabalho de hoje.
Alguém gostaria de fazer uma prece? Posso fazer? Pode, Maria. Muito obrigado. Pode fazer. Querido Mestre Jesus, a Ti louvamos pelas lições, pelos ensinamentos, pelas palavras, por Seu amor infinito por cada um de nós. A Ti damos graça por todo o conhecimento que nos legou através da doutrina espírita, que tanta luz traz em nossa vida, nos permitindo caminhar sem medo, com coragem, firmes na fé, com o coração carregado da sua paz. Agradecemos a Deus a oportunidade de mais essa experiência na matéria. Agradecemos pelo corpo que nos foi concedido. Agradecemos, Pai, por sua providência divina que não nos desampara. Pedimos à equipe espiritual que nos acompanha nesse encontro, que nos envolva numa corrente de energia, alargando o nosso entendimento, permitindo que possamos introjetar os conhecimentos trazidos nesta noite e que possamos nos apropriar dele, transformando-o em ferramenta da nossa própria transmutação. Que possamos sair desse encontro melhores do que quando chegamos, mais conscientes, mais perseverantes, mas, acima de tudo, mais humildes. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos, então, iniciar nosso trabalho de hoje com um assunto chamado fixação mental. Nós vamos iniciar, então, o nosso trabalho de hoje recordando a nossa aula sobre pensamento e formas de pensamento. Essa frase, esse parágrafo de Emmanuel, ele sintetiza muito bem aquilo que eu quero dizer hoje. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais, esforço de continuidade e extinção. Olha só, nós falamos sobre as formas do objeto, nós falamos sobre o nosso pensamento, o poder que ele tem de criar essas formas de objeto. E como essas formas de objetos que nós criamos, nós retroalimentamos o nosso pensamento. Tudo que nós falamos em termos de doenças mentais tem a ver com isso. Claro, não aquelas congênitas da carne, mas aqueles processos mentais, né? Aqueles processos que nós criamos, como a depressão, né? Por exemplo, né? As fobias, né? Nós criamos o nosso próprio caminho. Criamos a nossa saúde ou a nossa doença.
Então, quando nós pensamos, nós formamos em torno de nós uma ideia, né? Nós podemos alimentar essa ideia pelo tempo que nós quisermos, e ela nos alimenta em retorno. Nos colocando, então, dentro de um processo, aberto ou fechado, conforme foi o nosso pensamento. Então, falar em fixação mental é dizer, então, que nós estamos num estado que nós perdemos, nós nos colocamos de forma a criar em torno de nós uma fixação de uma ideia. E essa ideia, então, ela não permite que nós façamos outra coisa além de submetermos a ela. Ela cria como se tivesse vida, né? Como se tivesse vida. Então, nesse parágrafo, nessa definição de fixação mental, que André Luiz nos traz do livro O Domínio da Mediunidade, capítulo 25, é o estado em que se encontra o espírito encarnado ou desencarnado em decorrência de acontecimentos cujo organismo psíquico se acha dominado por uma ideia da qual não consegue se desvencilhar. Né? Então, isso pode acontecer como? De que forma isso pode acontecer? Né? Nós não podemos não nos desvencilhar de uma ideia e a nossa mente se fixa nesse processo. Pela cristalização do espírito. Né? Quando nós, em torno de nós, criamos situações, sentimentos, dos quais não podemos nos desvencilhar. É o monoideísmo, é uma ideia única. É por esse processo que os espíritos obsessores conseguem trabalhar, criando em nós uma ideia fixa, por exemplo, de culpa, ou de remorso, ou de ódio, ou qualquer outra que seja, não é? De baixa autoestima, né? Então, são formas que nós, são ideias que são colocadas, que nós nos prendemos a elas e nós não queremos, não podemos nos desvencilhar mais porque não temos força para isso. Né? Tenacidade do pensamento em determinado ato danoso, cujas ligações com seus agentes e pacientes. Então, quando nós fazemos algo de ruim e não trazemos isso para um processo de renovação, isso é, uma experiência ruim, eu passei por isso, agora eu vou realmente ir para frente. Mas não, eu fico na culpa, não é? Então, essas ligações, essas correntes, me ligam cada vez mais às pessoas às quais, né, o dano foi causado. Isolamento do mundo externo, vibrando tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Essa definição é a definição de uma pessoa deprimida, né? Ela se isola do mundo externo e vive no mundo interno, fechada num processo único, não é? E se compraz com isso. Ela sente prazer em estar assim. Né? Os outros não me importam, eu quero a mim mesmo. Né? Então, isso seria a fixação mental, segundo André Luiz. Né? Então, vamos continuar com o que nos traz no capítulo 25. A ideia fixa pode operar em definir a estagnação da vida mental, do tempo. E o tempo é sempre aquilo que dele fizermos. Interessante isso, né? O tempo é sempre aquilo que dele fizermos. Quanto tempo nós perdemos? Às vezes com trabalhos mentais sem nenhuma significativa, sem nenhum significado para nós. Quando felizes, os dias voam fugazes. Não tomamos conhecimento dos minutos e passamos a satisfazer nossos ideais ou interesses mais íntimos. Né? Agora, quando vem o sofrimento, não é? Parece que o tempo não passa nunca. Parece que está tudo parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Quando buscamos o nosso interior, a fim de sairmos desse processo, os nossos valores, as nossas questões que já conhecemos e podemos superar, nós realmente nos fixamos. Por isso a importância de conhecer, a importância de nós buscarmos sempre uma fonte que nos traga valores, conhecimentos,
e possamos extrapolar a mente em relação às ideias que nós criamos. Chegamos a essa fase, o tempo com que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do poder nevrálgico e nosso desajuste. Aí criamos, então, um processo de monoideísmo e, vamos dizer assim, por pouco não nos ovoidizamos. Por pouco nós não criamos em nós a perda total do nosso corpo físico, porque ficamos tão para dentro de nós que esquecemos, né, de ir para fora, buscando também as condições que possam nos mudar, fazer melhor outras ideias, outras formas de vida. Então, qualquer perturbação interior, paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sombra. Quando nós vemos somente a nossa desgraça, o nosso processo, as nossas questões internas, os nossos desleixos, os nossos desequilíbrios, nós realmente começamos a nos fechar cada vez mais. E assim, vamos dizer assim, nos fixamos nesse processo e não saímos dele. Qual o resultado disso? Não é? Nós, então, temos um trabalho difícil de abertura da mente. Fala de Luiz, quando não nos desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, através do trabalho constante pela nova renovação e progresso, pela nossa renovação e progresso, transformamos-nos em fantasmas de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças e encafurnados, ocultos em nossas chagas íntimas. E quando a morte nos surpreende nessa condição, acentua-se, então, a experiência subjetiva. Se a alma não se dispõe aos esforços heróicos, suprema renúncia, com facilidade emaranha-se em processos de fixação, atravessando anos e anos, por vezes séculos na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive. Então, nós vemos muitas pessoas hoje que têm depressão, né? Elas se unem a outras mentes deprimidas, porque as pessoas, quando depressão e se desencarnam, né, geralmente deprimido, muitas vezes, né, não a maioria, mas grande parte deles, buscam o suicídio. São mentes, então, que se ligam nesse processo de fixação. Das suas desgraças, dos seus problemas, das suas questões interiores, as quais eles se acham que não conseguem resolver. Ou se comprazem com isso. Acham bom estar assim, porque assim ninguém incomoda, ninguém me busca, ninguém me perturba. Eu me fecho, e quando eu me fecho, eu me coloco, então, à disposição daqueles que querem, entre aspas, né, me ajudar, isso é, que comigo convivem, comigo comungam as mesmas ideias. Então, nesse quadrinho aqui, só para a gente fixar, né, o assunto da atenção mental, nós reencarnamos. Quando reencarnamos nesse planeta, nós reencarnamos segundo leis imutáveis, isto é, precisamos retornar por um motivo justo. E qual é esse motivo? Possamos mudar a forma de ser, renovar o nosso ser, novos valores, buscar virtudes. E essas leis imutáveis, né, nos dão condições de lutar pelo nosso aperfeiçoamento individual e coletivo. Então, esse é o quadro geral, né, do processo reencarnatório. Então, se nós reencarnamos com processos difíceis de fixação mental, por exemplo, segundo as leis imutáveis, não é? Eu vou ter processos difíceis também, né, na minha luta pelo aperfeiçoamento. Eu vou ter que lutar muito mais se eu reencarnasse, né, em condições mentais mais abertas, mais saudáveis. Quando você conquista ideais santificantes na busca da sublimação de si mesmo, ele se eleva moralmente, né? Mas quando ele fracassa, devido à sua incúria e rebeldia, ele volta horizontalmente ao processo da onde ele veio. Isto é, ele não progride. Ele fica simplesmente,
né, sem a progressão. Ele fica simplesmente no processo, né, de acomodação. Então, quais são os processos de fixação mental que são os principais e os quais os mais recorrentes naquelas pessoas que fixam sua mente, né? Ou dos espíritos que desencarnam no processo de fixação mental, né? A alma comete um ato danoso, né? Eu faço alguma coisa errada, né? Reconhece a culpa fixamente no ato cometido. Isso é, ela fica com remorso. Então, aquele remorso corrói por dentro, né? Enquanto ele não se arrepender, enquanto não reparar esse ato danoso, por meio de quê? Né? Da busca pelo perdão, da busca pela ajuda, ajudar, mesmo que de forma indireta, não é? Para mudar seu processo mental e ver que todo mundo pode errar nessa terra, todo mundo pode errar. E erro não quer dizer que eu sou incapaz, que eu não sou mais capaz de mais nada. Eu posso suplantar isso, né? Reparar, me arrepender. E o segundo processo é quando nós sofremos um ato danoso, exigimos reparação, às vezes buscamos a vingança, não é? A única forma que nós temos de sair desse processo e não fixarmos nossa mente é a perdoar e sublimar esse processo, né? Realmente, né? Alguém me fez mal, mas tudo bem, ninguém é perfeito, a gente pode passar por cima disso, né? Pode viver outra situação, sem precisar se manter ligado, né? Nessa forte ligação de cordões energéticos, né? Que nos ligam constantemente. Então, o remorso e a vingança são sentimentos que criam cordões energéticos, né? Que ligam os envolvidos por longo tempo, gerando sofrimento e dor. Isso eu tirei do livro Os Dragões, psicografado por... não, Perdão Liberta, né? Perdão Liberta, psicografado de José Mário, psicografado por Vanderlei. Tá? Vanderlei. É uma teologia, muito bom esse livro, né? Que fala sobre esses cordões energéticos. Então, gente, um processo que nós temos, socorro espiritual a quem tem a mente fixada, encarnado ou desencarnado, não é? São o processo, né, de regeneração. Quando então os espíritos estão cansados de sofrer, né? Eles são acordados para das tarefas assistenciais, no caso do plano espiritual, né? Isto é, quando nós estamos com dificuldades ainda, presos a situações como foram ditas agora, ou remorso, né? Ou então a culpa, né? Nós, então, podemos ser resgatados pelo socorro espiritual, né? E quando nós formos reencarnar, nós vamos reencarnar de situações que vamos... Há possibilidades, não é? Que se nós buscarmos regeneração, nós temos possibilidades de atingir um bom desempenho na nova reencarnação, naquele quadrinho que nós vimos, né? As leis são imutáveis, são para todos nós. Se nós, então, começarmos a praticar a lei de Deus, nós realmente conseguiremos mudar nosso padrão e realmente, na próxima encarnação, mudar essa questão nossa, não é? Agora, se nós mantivermos no processo de fixação mental, né, nós vamos reencarnar em situações difíceis, né, com choques de longa duração. Isso é tão difícil, essa reencarnação, que ela é compulsória. Não podemos escolher nossos pais, não podemos escolher em que situação, não podemos escolher a situação que nós vamos, que cidade, que país, nós não podemos escolher nada, né? Nós somos compulsoriamente levados novamente à reencarnação, porque não temos condições de consciência disso, né? De buscar uma nova situação, né? Então, renascemos muitas vezes com perturbações congênitas da mente, porque fixamos nossa mente, ela é como se fosse assim, imagina a tua mente, ela calcificada, né?
você não consegue pensar em mais nada. Como é que você vai reencarnar? Para mudar isso aí? Vai reencarnar com processos difíceis mentais. Né? Então, você precisa de nova vida, de um novo processo para refazer toda essa questão que você causou, né, em suas vidas pregressas. O processo regenerativo, segundo Bezerra de Menezes, né, é o equilíbrio das correntes mentais atingidas pelo processo mórbido. Como vamos reequilibrar isso, a nossa corrente mental? Ora, nós temos, então, a lei de Deus, né? A lei perfeita, que é o amor. Se nós conseguirmos virar a página, né? Mudar as nossas ideias, ver outras faces da vida, nós conseguimos reequilibrar nossas correntes mentais. Redução da atuação mental com colaboração voluntária consciente do enfermo. Isso é, quando nós temos um processo mental enfermo, uma pessoa que vem até nós na depressão, porque a depressão é fixação mental, né? Nós precisamos, então, que ele colabore com esse processo, o que é difícil, né? Hoje em dia, a medicina nos dá a condição das medicações, mas nem sempre as medicações auxiliam quando o processo é moral, é mais profundo. A pessoa melhora um tempo, volta novamente a se deprimir. Por quê? Vira crônica, porque não existe um processo de renovação espiritual nessa questão. A terapia espírita, então, nos dá a condição de ver diferente. O passe, a água frutificada, o evangelho no lar, o atendimento fraterno, as reuniões mediúnicas em que possa ser trabalhada a questão mental, trabalhada a esfera mental desse enfermo, tudo isso são processos que trazem um alívio, principalmente se, junto com essa fixação mental, esse processo de depressão, existe também um processo de obsessão. Então, existe uma renovação. E o colaboração e o enfermo colaborando é muito mais fácil, e será muito mais fácil, né, a sua renovação. Então, a proposta do doutrina espírita, que é uma ética cristã, moral, cósmica, é a nossa doutrina, não é? É o autoconhecimento. Para não cairmos em fixação mental, precisamos saber quem nós somos. E sabendo quem nós somos, nós vamos deixar de nos apegar a coisas pequenas, as coisas que não têm valor nenhum para nossas vidas, e vivenciar as coisas maiores. Né? Vamos deixar de pequeneza as miudezas, as briguinhas, as confusões, as discussões, né? Os fuxicos, né? E vamos buscar, né, coisas maiores, né, para a nossa mente, para o nosso trabalho mental. Vamos construir em nós valores para exercer, então, as virtudes. Reeducar os impulsos, tendo causa, conhecendo as causas do nosso processo, nós vamos ver lá, preciso perdoar, preciso buscar renovar minha mente, preciso buscar não ter mais essa ligação mental com mais ninguém. Né? Reajustamento e redirecionamento de energias. Eu vou gastar meu tempo, gastar o meu processo, não em coisas pequenas, mas coisas maiores, que me trazem um ganho maior. Visão dos meus valores. Né? Quer dizer, se eu estou me apegado à matéria, vamos deixar um pouco de lado essas coisas, vamos buscar as coisas mais do espírito, vamos renovar nosso ser, vamos nos preocupar menos com as coisas que nos prendem à matéria e nos preocupar com as coisas que realmente vivenciam do espírito. Orientar as potências da alma e não contê-las. Né? Vamos orientar. Eu tenho influências e eu vou buscar, então, que essas influências me levem para as coisas boas, não é? E com que essas coisas boas me tragam respostas de forma positiva. Recomendação, então, de Bezerra, né? O espírito não pode esquecer a sublimação de si mesmo, que é a mais alta vitória no processo da regeneração. Não deve cultivar os sentimentos negativos de culpa e remorso, que poderão levá-lo ao estado de fixação mental. Arrepender-se da prática danosa e perseguir a reparação como remédio.
vigiai e orai para não cair em tentação. É Jesus nos dizendo isso aí. Então, todo o processo de fixação mental nos leva justamente, né, a uma questão moral. Moral. Cada vez que nós, então, buscamos renovar nosso processo moral, nós tendo consciência da nossa situação, nos abrimos a nossa mente para outras situações menores e mais fáceis para o nosso trabalho de regeneração, para o nosso trabalho de construção de quem nós queremos ser. Alguma pergunta, pessoal, sobre fixação mental? Continuando com o assunto, ou um assunto novo, mas é importante, porque vamos conectar com o Flow Flávio, conectar a fixação mental com a mediunidade. Não é? Falamos, então, da fixação mental como processo que pode causar, né, uma lesão cerebral. Né? Quando nós, então, caímos em depressão, né? E quando nós, então, não temos mais oportunidade de vivenciar as coisas boas da vida. Ficamos retraídos num processo de fixação mental, cristalizando nossa mente em minhas ideias, remorso oculto. Né? Agora, falando em mediunidade. Fala em animismo. O que é animismo? Então, lá, vamos ver então o animismo. Bom, aí são conceitos de animismo, né? Definição de animismo. São 3 aqui que eu queria, então, trabalhar com vocês. A primeira definição de animismo é o conjunto de fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente do médium em ação. Está lá em André Luiz, Decano da Mediunidade, capítulo 23, que ele trata sobre isso aí, né, sobre o animismo. Outra definição, desdobramento e atuação do espírito encarnado, atuando com seus recursos e implementos característicos com a consciência pensante e organizadora, fora do corpo físico. E uma terceira, que está lá na Vivência Mediúnica, no projeto Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 11. Manifestações da própria alma do médium, a desvelar o processo das comunicações, conteúdos psíquicos arquivados do consciente. Então, as 3 falam a mesma coisa de forma diferente. É quando eu estou como eu, espírito, emancipado e trabalhando, né, como se fosse um espírito encarnado, né, levando uma comunicação para um médium ou eu sendo médium de mim mesmo. Se vocês me entenderem isso aí, né? Eu estando em transe, eu me emancipo e começo a trabalhar como se fosse um espírito encarnado, usando o meu corpo como se fosse, né, o intermediário para isso. Da parte mediúnica, o animismo se manifesta de 2 modos distintos. Né? A alma do médium se comunicando, situação clássica, ou introduzindo suas ideias nas mensagens de que se faz instrumento. Então, isso é animismo. Quando o médium, não é, se comunica no seu próprio processo, a sua alma se comunica, né? Ou quando ele, né, introduz ideias nas mensagens que ele escreve, o que ele fala. Isso é o animismo. Tá? Bom, Kardec, vocês se lembram na aula passada, falando sobre isso aí, não é? Que ele diz, então, pergunta aos espíritos se o médium, a alma do médium pode se comunicar, e diz que sim, né? Como qualquer outro, né? Em certo grau, quando o médium tem uma liberdade, isso é, está em estado, né, ou sonambúlico, ou estado em transe, ele recobre essas qualidades de espírito. Inclusive, então, né, claro, se comunicar. E os espíritos chegam a confirmar para Kardec que certas comunicações do espírito médium, né, emancipado, tem, sem concurso dos espíritos, tem qualidade superior, né, dependendo superior de como se fosse um espírito comunicante, né, a depender do grau de evolução de uns e de outros. Porque muitos de nós, quando renascemos, nós renascemos com a mente embotada no processo necessário para a nossa evolução, né? Agora, quando nós emancipamos, nós buscamos, então, o nosso inconsciente. E nosso inconsciente podemos ter sido, em vidas passadas, pessoas muito inteligentes, pessoas muito sábias, pessoas muito boas, né? E trazer comunicações de alto grau de elevação.
Mas tem um senão aqui, ó. Mas nem sempre o fato anímico revela a qualidade adormecida ou simples ocorrências do cotidiano da vida atual, ou pretérito do médico. Não raro, o que se projeta são os traumas das manifestações fóbicas, além de outras expressões de desajuste que aguardam realização. Então, gente, aí está a conexão que nós queríamos falar sobre o processo animismo com fixação mental. Né? Qual é a causa disso? Quando o médium projeta seus traumas, manifestações fóbicas, além de outras expressões de desajustes que aguardam realização. Muitas vezes, é mesmo mediúnica, pensamos que é um espírito se comunicando, chorando, criando, trazendo dificuldades, trazendo processos difíceis, não é? Não, às vezes é o próprio médico que está ali. O próprio médico colocando os seus processos desequilibrantes, né, na mesma mediúnica. Então, o que é esse processo? O que é o animismo, na realidade? É a cristalização mental, quando você emerge no passado. Deus fala para André Luiz que a personalidade antiga não foi eclipsada pela matéria de como seria desejar. Ela renasceu pela carne se renovasse em espírito. O que acontece, então? Quando a gente desencarna num processo difícil, né, dificilmente nós vamos reencarnar de uma situação melhor. Vamos manter o processo mental difícil ainda. Isso traz, então, para o médium esse inconveniente. Né? Na minha semente única, ele muitas vezes vai manifestar o seu próprio espírito nas condições de desequilíbrio que se encontra. Porque nós, conscientes, nós colocamos nossas máscaras, nos apresentamos, né, de forma discreta, contornamos situações mentais, mas quando nós estamos em transe, e nosso espírito precisa se manifestar, precisa não, quer se manifestar, porque ele quer botar para fora, sendo preso, ele vai falar mesmo jeito como se fosse um espírito desencarnado em situação difícil. Né? Muito bem. Fenômeno anímico durante o transe. Né? Esse fenômeno anímico, né? Repetindo, né? A alma do médium pode manifestar-se como qualquer outro espírito, desde que goste de certo grau de liberdade, pois recobre os atributos de espírito e procede como tal e não como encarnado. Quando, através do estado alterado de consciência, elimina os conteúdos do ego que estão adormecidos. O ego que está lá trancadinho, ele vem à tona. Né? Isso é uma forma de dobramento da alma, que muitas vezes assemelha a um transe mediúnico, revivendo o seu antepassado no seu mundo subconsciente. Quando a pessoa, então, consegue se desdobrar mais facilmente, como médium, por exemplo, um médium sonambúlico, por exemplo, né? No sentido de conhecimento, né? A médium está lá como se fosse um processo de uma pessoa em desequilíbrio, com grande dificuldade, com muito sofrimento, não é? E o André percebe que não tem nenhum espírito presente. Ela está comunicando. Mas próximo ali está uma entidade muito difícil. Quer dizer, essa entidade foi, o sentimento dessa entidade foi catalisador do processo de animismo. A médium, sentindo as emanações daquele espírito, ela então retornou ao processo esse processo desequilibrante novamente. Então, isso acontece naturalmente, né, quando o médium está em transe e em desequilíbrio mental. Então, o termo animismo passou a ser usado de forma negativa, pejorativa para tudo aquilo que fosse produzido por um médium, mas que não tivesse qualquer contribuição com participação de espíritos encarnados. Isso aí realmente virou um estigma. Ah, isso é animismo, né? Virou um estigma. Com essa definição, o animismo passou a ser pesadelo de todos os médiuns, especialmente os iniciantes, os prevenidos e os desatentos. Gente, olha só, na mesa mediúnica não existe
animismo ou o desencarnado trazendo suas dificuldades e seus desequilíbrios. Existe uma pessoa sofrendo, né? E como tem um sofredor ali, não interessa se é animismo ou se é um espírito sofredor. Ambos são espíritos sofredores, né? Ambos precisam de ajuda, ambos exigem de um abraço, um carinho especial, uma palavra. Difícil nós percebermos o que é o animismo e o que é a comunicação, a não ser que conheçamos o médium e conheçamos os seus problemas. Aí então fica mais fácil identificar. Okay? Segundo, então, Amir Miranda, esse livro, Felicidade Caída, volume 2, que eu acho que todo médium deveria ler, né? Não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. Todo cuidado que se torna necessário pela dinâmica do fenômeno não basta. Eu não estou vendo aqui o final da frase, então não estou conseguindo direito, tá? Todo cuidado que se torna necessário ter na dinâmica do fenômeno, não colocar o médico sob suspeita de animismo, como se o animismo fosse estigma, e sim ajudá-lo a ser instrumento fiel, traduzindo em palavras adequadas o pensamento que ele está sendo transmitido sem palavras pelos espíritos comunicantes. Importante, então, o que ele faz, ele corrobora o que eu te falei anteriormente, né? Que nós não podemos estigmatizar o médium por trazer processos anímicos na mesma mediúnica. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde, quando falamos de comunicações anímicas. Muito bem. Processos que propiciam o animismo, né? Está lá no capítulo 23, Mecanismo de Atividade, André Luiz. Então, são esses processos que o processo anímico. Geralmente são médiums desavisados, médiums que não têm o tato pelo estudo, o tato pela renovação, a busca da sua tendência, melhorar suas tendências morais, né? Renovação interior. Então, são médiums que ainda se prendem muito ao fenômeno e pouco à visão moral do processo. Então, o que propiciaria o animismo na mesa mediúnica ou no trabalho mediúnico? Né? A obsessão. Então, por hipnose, entidades infelizes, mas muito inteligentes, mantêm a mente encarnada, dominada, detida por tempo indeterminado a certo tipo de recordação, obedecendo às leis kármicas. Então, eles mantêm o médium, né? O médium fica obsidiado, né? Então, ele fica no processo de hipnose, ele mantém-se fixado naquele processo anterior ao qual esse obsessor estava presente, né? Então, a personificação de outras vidas emerge da subconsciência, exprimindo a si mesmo, sob fascínio constante dos obsessores que a subjugam. Então, trazem aquele processo, qual são presos, na mesa mediúnica vem tudo à tona. Bom, se o diretor perceber ou estiver mais atento e tiver a percepção, geralmente quando ajudado pela evidência, não é? Pode ajudar a ambos, tanto ao obsessor quanto ao processo médium, que está naquele processo subjugado, um processo difícil, né, em relação à sua mediunidade. Por hipnose, né? Então, quando nós entramos, como no caso daquele que eu citei, daquela senhora, né? Recuo no tempo, né? Como se fosse uma regressão, assumindo uma personalidade de vida do passado. Isso aí, então, eu reencarnei já faz, sei lá, terceira, quarta reencarnação, mas eu tenho um processo cristalizado no passado, que me vem à tona, né? Por hipnose. Né? Então, essa hipnose pode ser causada por um espírito presente, como aquela senhora, aquele caso que eu contei, não é? Ou por um processo outro, que seja até de regressão mental. Né? Então, ela entra em conflito com a personalidade, mas não deixa de ser, né, o mesmo, sob o controle da ideia de que domina, representando agentes a ela subjugados, como em caso de alienação mental.
Então, a pessoa, como fica alienada, ela busca, então, esse recuo e traz à mesa mediúnica todo esse processo, né, do passado. Predispõe situações mórbidas, criminalidade. Isso é, pessoas, não é, obsidiadas, e recapitulam processos culposos do pretérito, né? Não encontrando providência educativa em atual existência, recaem na loucura e o crime. Então, quando nós, no passado, tivemos processos difíceis, não é? Por exemplo, nós somos criminosos, causamos danos a esse nível, não é? Nós não reeducamos nosso processo, quando reencarnamos, não é? Nós trazemos em nós toda essa visão, toda essa energia que nos torna, né, cada vez mais difícil vivenciar uma nova encarnação. Então, ou nós vivemos depressão, ou voltamos, ou caímos no processo de loucura, né? Isso é, não conseguimos controlar nosso processo mental, ou voltamos novamente à criminalidade, né? Voltamos a praticar atos, né, danosos a outras pessoas. Né? Então, conclui aqui André Luiz, a alienação e a delinquência, na maioria das vezes, expressam a queda mental do espírito em reminiscências de lutas preguiças. Né? Então, por isso que muitas vezes nós dizemos, não é, que os médiuns estão, nossos hospícios cheios de médiuns, né, por esse processo, né? São médiuns, são sensíveis, então, facilmente, no passado, eles se encontram. E como não têm valores conquistados para mudar, para querer vencer tudo isso, melhorar, eles, então, se entregam a essas questões. Né? E, então, eles vivenciam o processo passado que tinham, então, a sua mente fixada em crimes ou condições difíceis, desequilíbrios aos quais se mantiveram durante muito tempo. Fala, então, André Luiz. Se estivermos desarmados dos elementos morais suscetíveis a alternarmos a onda mental para a assimilação de recursos superiores, quase sempre tornamos a mesma perturbação e a mesma crueldade que nós. Por isso mesmo, temos que construir uma visão moral para que possamos, então, suplantar tudo aquilo, então, que nós estivemos no processo do passado. Né? Hoje, reencarnados, precisamos rever esse processo. A solução para isso, para esses casos, seria, então, a desobsessão. Né? O amparo espontâneo, o auxílio fraterno, a médiuns estacionados em semelhantes provações, reajustando as correntes mentais, concurso que se estende aos companheiros do pretérito que precediam o pensamento. Recurso renovador da mente, equilibrando as oscilações para níveis superiores. Né? Então, André Luiz nos traz essa visão e permite, então, que não só auxiliar ao médium, mas também auxiliar ao espírito que está no processo, ou fazendo com que o processo passado, pretérito, culposo, venha, então, novamente, né, a assombrar essa nova encarnação. Talvez processos muito longos, muito distantes, não é? Mas, ou então, muito próximos, dependendo, então, da condição, né, do médium, com que ele busque na sua renovação moral, busca na sua tendência à melhoria, né, a buscar valores novos, ele vai, então, se desligando aos poucos desses processos obsessivos. A tarefa espírita é chamada, de maneira particular, a contribuir no aperfeiçoamento dos impulsos mentais, favorecer a solução de todos os problemas suscitados pelo animismo. Através dela, são eles endereçar a esfera iluminativa de educação e do amor para os sensitivos estagnados nessa classe de crescimento. Sejam devidamente amparados nos reajustes de que se vejam portadores, impedindo-se-lhes o mergulho nas sombras da perturbação, recuperando-se-lhes a atividade para se limpeza da luz. Eu recomendo a vocês lerem esse capítulo 23, Mecanismo da Verdade, que é muito bonito, não é? E ele traz
sim, claramente, né, por que existe esse processo da visão do médium trazer a mesma mente única, né, ou nas comunicações, o seu processo difícil do passado, que está preso ainda na fixação mental. Nós vamos falar na hora que vem sobre as comunicações anímicas, né? Que então nós vamos ver como o processo se faz, né, quando o médium substitui ou tem conhecimento às vezes, ou então busca falsear as comunicações com o animismo, né? Não, olha só, isso é uma coisa pensada, assim, não é? Desculpa, a palavra não me veio agora. Ou nos colocando as coisas na verdade, precisamos manter sempre nossa mente em equilíbrio. Isso é, no sentido de não nos policiarmos mais, não é? Para não entrar nessas questões que nos tragam remorsos, culpas e nos busquem, então, nos aproximar dessas. Nós pensamos, quando nós vivenciamos coisas que não são a nível de moral, nós então estamos nos ligando, né, concorrentes a esses irmãos menos favorecidos, irmãos infelizes, e que muitas vezes, né, nos provocam essas questões, essas visões do passado, ok? Porque ninguém é perfeito, todos nós um dia estamos aqui reencarnados, de provas e expiações, todos nós aqui temos o nosso passado culposo, isso não temos nada de que nos envergonhar, pelo contrário, nós precisamos rever todos os nossos processos para não voltar a fazer o mesmo do passado. Gente, como a medalha parece estar com dificuldade, consulto os companheiros se devemos fazer uma prece e encerrar. O que acham? Aguardamos mais, que 8h30 já. O que acham? Encerramos ou aguardamos mais? Acho que podemos encerrar. Vou me permitir, então, fazer uma prece. Vamos dar por encerrado o nosso encontro. Agradecendo a Jesus por mais esse encontro de conhecimentos importantes para a nossa vida, tão necessário para a nossa evolução. Despede-nos na tua paz, Senhor, fica conosco, estimula-nos a este aprendizado tão grandioso que nos acolhe, nos explica, nos ajuda a caminhar, a voltar aos teus braços, Senhor. Fica conosco, dá-nos uma noite de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual, e que outras vezes possamos estar aqui mais uma vez unidos em teu nome, Senhor. Assim seja, graças a Deus.